papo dessa semana traz para a sessão Gente Como a Gente duas pessoas muito interessantes que vocês vão adorar conhecer. A Bia Crispim e a Vanilla Van. Então a primeira coisa que eu quero pedir a vocês duas é que vocês se apresentem. Porque eu já disse o nome, mas a gente é muito mais do que um nome. Né? A gente é um universo. Então, por favor, digam quem vocês são. Olá, tudo bom, pessoas? Meu nome é Vanilla, tenho 49 anos, sou paraibana, cheguei em Natal em 1991, estou desde então aqui na capital Potiguar. Chegando aqui, cursei nutrição na UFRN, logo depois comecei a trabalhar na área de beleza e estética, onde estou até hoje, tenho 27 anos de profissão. E sou apaixonada por viagens, sou apaixonada por meus amigos, adoro encontrar com eles, né, mesmo que virtualmente agora em pandemia. E eu acho que nesses tempos de hoje a gente procura se melhorar, ser um ser humano melhor, e estou nessa batalha, né, nessa luta, acho que como muita gente. É mais ou menos isso que eu sou. Olá, meu nome é Bia Crispim. Eu tenho 43 anos, sou de Currais Novos, sertaneja, né, cidade do interior do Rio Grande do Norte. Sou professora, ensino língua portuguesa e suas literaturas. Também sou especialista em ensino de língua espanhola como língua estrangeira. Sou mestra em literatura comparada. Sou ativista do movimento LGBTQIA+. Tenho uma coluna no Potiguar Notícias todas as sextas-feiras. E também sou escritora. Vocês querem ver? Tema! Na dominação! E mano, como você tá? O que vocês querem ver? Tema! Aí! Travesti não é bagunça, paga o dinheiro do show, não me paga com consumo. A gente começa assim, essa brincadeira vai ser tudo nosso, então senta nessa cadeira pra nós te explicar como é que vai funcionar essa aula. Porque nossos corpos estão saindo da jaula e das caixas que vocês não colocou. Travesti não é bagunça, a gente é que faz o show. Então aí, é melhor prestar atenção, porque a gente vai ocupar todo canto do mundão. Cargos, varias deputada, aonde vocês achavam que era só puta e não era nada. Bom, vamos entender agora o que significa essa sopinha de letrinhas que é o LGBTQIA+. Primeiro é bom a gente pontuar que quando mudaram a sigla e vem mudando com o decorrer da história, foi por um grande motivo, que foi incluir outras pautas que não sejam sexualidades, né? Quando era GLS, esse movimento só abraçava uma única orientação sexual, que é a homossexualidade. Então, onde estavam os bissexuais, os assexuais, os pansexuais, pessoas com outras orientações sexuais, não é? E também não abraçavam questões de gêneros, que são as pessoas transexuais e as pessoas intersexo. E com o tempo surgiu essa necessidade de incluir essas pessoas, de abraçá-las. Então o movimento foi crescendo com o tempo muito em função disso. Uma provocação que eu faço é que, por exemplo, na nossa sigla você vai encontrar pessoas heterossexuais. Então quando você vê uma pessoa falando que o oposto do movimento são as pessoas heterossexuais, de um lado está o movimento, do outro lado estão as pessoas heterossexuais, essa pessoa automaticamente está excluindo as pessoas heterossexuais da sigla, que são muitas pessoas trans, e isso é um apagamento e uma falta de informação. Então acho que está na hora da gente entender todo esse contexto, para a gente não cometer certos equívocos, não é? Então vamos parar de falar que pessoas heterossexuais não estão na sigla. Então o movimento é mais diverso do que se falar em sexualidade. Hoje se fala em gênero também.
Foi quando entrou esse somatório de letras. Então, você vai ter, inclusive, casais heterossexuais dentro da nossa comunidade. Então, deu um nó na cabeça? A intenção foi essa. Então, para você entender essas 1000 possibilidades, esses mil arranjos de gênero e sexualidade, a gente vai falar agora sobre cada uma letrinha, para você entender as particularidades, então, elucidar o que eu falei agora há pouco, né? Porque uma coisa é você tratar de orientação sexual, que é para quem o seu desejo está voltado. Outra coisa é falar de gênero, que só diz respeito a você, é uma individualidade e um autorreconhecimento daquele gênero, né? Uma autoidentificação. Você se identifica por vários fatores sociais, fatores psicológicos, fatores culturais, né? Então, a gente vai falar de cada letrinha. Eu acho que com o tempo, com as particularidades de cada letra, vocês vão entender a dúvida que eu deixei no ar agora há pouco. Então, falemos sobre os L. L de lésbicas são mulheres que se atraem por outras mulheres, né? Sexualmente falando. E então, essas mulheres, elas têm essa atração e têm o seu gênero feminino. Esse gênero não importa se essa pessoa é cis ou trans, ela é uma mulher. Então, sempre que eu falar mulher, vocês coloquem na cabeça, eu estou falando de uma forma geral, mulheres cis, mulheres trans. Quando eu falar de homens, homens cis e homens trans. Então, lésbicas, mulheres que se atraem por mulheres. O G da sigla é justamente o oposto, são homens que se atraem por homens, cis ou trans. Então, você pode ter um homem cisgênero, namorando, casado ou tendo relações sexuais por outro homem transgênero. Eles são dois homens, por isso são gays do mesmo jeito, entendeu? Não é só um homem cis com outro homem cis. Então vamos para a próxima letra, que são os bissexuais. Os bissexuais, eles têm atração pelos dois gêneros, né? Então ele vai se atrair. Um homem vai se atrair por um outro homem ou por uma mulher. E não quer dizer que é 50% e isso é uma coisa muito particular de cada um. O fato de gostar de ambos os gêneros já diz que ele é bissexual. Então a mulher pode estar num relacionamento com outra mulher e quando esse relacionamento acabe, ela se interessa por um homem. Então as pessoas bissexuais têm essa fluidez de gostar tanto de um gênero como de outro. A sigla T. A sigla T, ao contrário dessas outras três que eu falei anteriormente, que diz respeito à orientação sexual, ao desejo interno por outra pessoa, a letra T diz respeito apenas à identidade da própria pessoa. Então é o que nós chamamos de identidade de gênero, que diferente da orientação sexual, é como você se entende no mundo. A qual gênero eu pertenço? A gente pode até chamar de caixinha, que caixinha eu estou inserido ou inserida. Então, você terá, por exemplo, uma pessoa que nasceu com um gênero, ao crescer, isso não importa a fase, algumas pessoas se descobrem transexuais na infância e outras pessoas ao longo da vida, especialmente agora com mais informação, né? As informações chegaram e as pessoas estão se descobrindo em todas as faixas etárias que você possa imaginar. Então, o termo transgênero é um termo guarda-chuva. Ele abraça várias identidades trans. Isso inclui mulheres transexuais, travestis, pessoas não binárias, pessoas de gênero fluido. Então, é um termo que abraça, que ela inclui essas pessoas. Aí vocês podem me perguntar, mas o que diferencia uma pessoa que se diz travesti de uma mulher que se diz uma mulher transexual, por exemplo? Como eu falei no início, a identidade de gênero diz respeito àquela pessoa, é como ela se entende no mundo, como ela se vê. Essa questão de caixinha ou de rótulo é o que menos a gente importa. A gente tem que respeitar a identidade feminina, entendeu? Não importa se ela é uma mulher trans ou travesti, vai ser sempre tratar com o pronome ela, entender que aquilo é uma identidade feminina. A questão de algumas pessoas às vezes se identificarem como travesti, às vezes é uma questão de luta, uma questão de militância, uma questão histórica, né? O termo trans é um termo recente, tem um pouco mais de 10 anos.
Então, as pessoas que antecederam esse período, elas se identificavam sempre como travestis. A gente está falando de uma população altamente marginalizada, que é muitas vezes expulsa de casa, da escola, da igreja, da sociedade em geral. Então, a gente não pode nem cobrar muito uma identificação dessa pessoa. Tem muita travesti que fala, eu sou homossexual. Nós temos que respeitá-la, porque ela não tem acesso ao conhecimento que nós temos. Então, vamos sair da nossa bolha acadêmica, da nossa bolha que a gente conversa com pessoas do mesmo nível intelectual, para entender essas pessoas também que estão na rua, muitas vezes marginalizadas, sem a família de apoio, numa situação de vulnerabilidade tamanha. Então, vamos entender que esse termo transgênero abraça travestis, mulheres trans, homens trans, que são aquelas que foram designadas meninas quando nasceram e quando cresceram, ou independente da fase da vida, se reconheceram homens. Então, elas reivindicam o gênero masculino para elas, para essas pessoas. Então, serão homens trans. E as pessoas não binárias, elas não estão, como eu falei, vamos falar caixinhas para simplificar, não estão nessa caixinha de masculino, nem de feminino, nem de homem, nem de mulher. São pessoas que não se entendem binárias. Essa dualidade de homem e mulher que as pessoas colocam como padrão. Então, fogem do padrão, que a gente chama cisnormativo, que são a normatividade das pessoas cisgêneras. Então, as pessoas não binárias são isso. As pessoas que se identificam como gênero fluido, ora elas se sentem masculino, homens, ora se sentem mulheres, elas fluem entre um gênero e outro, porque existe um espectro entre dois gêneros. A vida não se resume a homem, mulher, nós temos outras possibilidades. Isso não é de agora. Tem gente que pensa que isso é uma modinha, que agora as pessoas são homens, mas querem ser mulheres. Isso é o que as pessoas entendem e falam. E não é bem assim. Historicamente, os gêneros são diversos. A gente tem até, inclusive, nos povos originários, né, no norte da América, eles tinham catalogados pelo menos 5 gêneros que são conhecidos. Entendeu? Então não é uma coisa de agora, não é uma modinha, e nós viemos para ficar, nós estamos aqui desde sempre, e a gente quer só que as pessoas entendam e nos respeitem. Pode, se você não compreende, não tem a capacidade de legitimar, digamos assim, mas você precisa entender que não depende de você a nossa existência. Nós só queremos respeito. Nossas vidas são legitimadas por nós mesmas e pelo nosso direito de existir, pela Constituição, pelas leis do país e por uma questão de empatia social, entendeu? Eu posso até não compreender determinada atitude de uma pessoa, mas eu vou respeitar aquela atitude. Então, tentem, pelo menos, respeitar as identidades de gêneros plurais que existem. Então, essa foi a letrinha T. A próxima letra, LGBTQ. Vamos falar do queer. Queer, na verdade, é um termo pejorativo que veio de fora, né? É um termo em inglês. E significava um xingamento de qualquer pessoa que fosse desviante dos padrões de gênero ou de sexualidade, especialmente em relação à sua posição, a como você vive seu gênero, ou como você expressa, que nós chamamos de expressão de gênero, né? Que é o quanto mais masculino ou quanto mais feminino você é. Então, uma mulher muito masculinizada ou um homem afeminado. Então, isso é expressão de gênero. Então, todas essas pessoas eram xingadas com esse nome queer. A academia, hoje em dia, aliás, há um bom tempo, acho que em média 6 anos, vem estudando a teoria queer, que é uma coisa bem mais profunda. Talvez não caiba nem eu falar muito sobre isso, porque é bem profunda. São os antropólogos, os psicólogos, os sociólogos que se debruçam sobre essa temática, teoria queer. Mas se nós pensarmos em termos de caixinha, quem são essas pessoas que se identificam com essa letra Q? Você vai encontrar as pessoas que não se identificam com nenhuma dessas letras que eu falei agora há pouco, nem de identidade de gênero, nem de orientação sexual. Então ela não se acha, não se sente trans, ela não se encontra na categoria, na letrinha G do gay ou L de lésbica. Então essas pessoas, elas têm até uma parte das pessoas queer que
falam que o que elas se empoderaram desse termo e ressignificaram para questionando. O que não significaria queer, e sim questionando o gênero e questionando a normatividade das sexualidades. Entendeu? Então a próxima letra é o I. As pessoas intersexuais é um pouco diferente, totalmente diferente da orientação sexual, que não tem nada a ver, e é uma coisa que também, em relação às pessoas trans, a diferenciação é porque as pessoas intersexuais, elas são de origem biológica, então não tem a ver com as pessoas trans, tem o gênero na cabeça, né? É uma construção psicobiosocial. Então, elas têm a identidade de gênero diferente do sexo que nasceram. As pessoas intersexuais, não. Elas nascem com ambiguidades, entendeu? De gênero, ou seja, de sexo também, porque é uma questão anatômica muitas vezes, né? Ela pode ser questão de gônadas, ovários, testículos, elas podem ser de ordem cromossômica, o tal XX e XY, que as pessoas juram que só tem essas duas possibilidades. Existem mais de 40 estados intersexuais e vários deles querem dizer sobre isso, sobre os cromossomos. Então, as pessoas não são apenas XX e XY. As pessoas intersexuais muitas vezes se descobrem intersexuais durante a adolescência, quando os hormônios começam a agir. Então, são pessoas que nasceram meninos, até então não teve nenhuma identificação, nenhuma percepção daquela intersexualidade, e quando chegaram na fase de puberdade, perceberam que o quadril estava aumentando, entendeu? Então essas pessoas tinham órgãos internos, hormônios, muitas vezes femininos. Então a intersexualidade é um pouco disso, de ordem biológica, e uma grande questão das pessoas intersexuais é ao nascimento. Quando as pessoas intersexuais são detectadas no nascimento, é onde tem o maior problema. Porque compulsoriamente lhes são aferidas cirurgias reparadoras. Então a medicina e a sociedade entendem que nós temos duas caixinhas, o homem ou a mulher. E as pessoas intersexuais são ambíguas, né? Então vamos ter que adaptá-la ao normal. Muitas vezes se pergunta ao pai e à mãe: e aí, vocês querem que a gente torne menino ou menina? E essa pessoa e esse ser tem a opção? Quando é que ela vai optar? Então nós temos uma grande quantidade de pessoas intersexuais que são cirurgiadas na infância, são adequadas aos padrões sociais e ao crescerem elas se identificam com um gênero oposto àquele que foi atribuído cirurgicamente ao nascer. Então essas pessoas, além de intersexuais, serão transexuais, porque elas terão que fazer mudança de gênero, entendeu? Coisa que seria totalmente dispensável se as pessoas tivessem a opção de, quando crescessem, entendessem que existiria a possibilidade de fazer adequação para aquele gênero que lhes pertence. Então, é uma das grandes lutas do movimento intersexual. Então, para fechar, a gente tem uma questão biológica aí, que é de vários aspectos. Pessoas nascem e crescem com essas características. Então, a intersexualidade tem essa vertente. Okay? Nossa última letrinha da sigla são os assexuais. Não confundam com assexuados. São pessoas assexuais. Essas pessoas não têm necessariamente desejos sexuais por nenhum tipo de gênero. Entendeu? A grande maioria, elas têm afeição para as pessoas, têm relações de afeto, de companheirismo. Não necessariamente elas querem transar com as pessoas. Então essas pessoas têm relacionamentos, mas não necessariamente têm relações sexuais. Algumas pessoas assexuais, pontualmente, a depender da situação, eventualmente, raramente transam. Entendeu? Não é a regra, é realmente eles não terem interesses sexuais. E os assexuais, esse termo, essa letra do assexual,
ela é também um termo guarda-chuva, assim como as pessoas trans. Então elas abraçam pessoas demissexuais e outras identidades também, que quer dizer orientações sexuais. Então nós vamos ter pessoas, vou dar um exemplo do guarda-chuva, que são as pessoas demissexuais, que elas têm relações sexuais a depender de quem conheça. Quando tem uma relação de encantamento, de você se apaixona por aquela pessoa, sabe? Tem uma questão psicológica. Então aquela pessoa em especial, você vai ter um desejo sexual. Então você pode transar com aquela em função disso. Então são as pessoas demissexuais. E o mais da sigla quer dizer, estamos abertos a milhões de possibilidades, tanto de gênero como de sexualidade, né? Que é, por exemplo, as pessoas pansexuais, tem outras orientações sexuais por aí. Então, o importante desse nosso papo é especialmente que vocês diferenciem a questão da sexualidade do gênero. Descolem, tentem descolar a questão da genitália também do gênero. Porque nós nos relacionamos com as pessoas nas ruas, nos ambientes escola, trabalho, né, família, e nós nos relacionamos com as pessoas, não com suas genitálias. Nós não saímos perguntando o que as pessoas têm no meio das pernas, né? Então, é importante que a gente descole essa questão do gênero da genitália das pessoas. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né, tenham tirado algumas dúvidas, tenham desmistificado o que quer dizer essa sigla, e que passem também que repassem essas informações, né? E que também tornem-se pessoas aliadas da causa. Para você ser aliada, você não precisa sair na rua com um cartaz, não necessariamente fazer isso, mas você respeitar as identidades, respeitar as orientações sexuais das pessoas, entendeu? Não discriminar e você tratar essa pessoa como uma pessoa comum, uma pessoa cisgênero, heterossexual. Então, o grande futuro, o grande sonho da gente é que um dia a gente elimine essa sigla, a gente acabe com ela, quando nós formos respeitados, respeitadas e respeitadas como pessoas, como nossas singularidades, com nossas vivências, com nossos corpos, entendeu? Somos fora dessas caixinhas normativas que vocês colocaram como sociedade, homem, mulher, e só pessoas héteros são o padrão. Então nós somos dissidentes sim, estamos aqui desde que o mundo é mundo e só exigimos respeito. Nada mais do que isso, não é tão difícil assim. A dominação, esquecendo os problemas que vocês querem ver. Você falou que não pode ser em vão, só que teve os meus fita louca aqui, eu não sei se era ou não. E quando eu olhei no espelho e não soube quem eu era, eu decidi construir uma vida bem mais bela. E como você falou, o meu é o mais bonito pra você ver. Incrível, tava escondido já que ele se escondeu. Se pá, com vergonha, até porque na vida umas fitas nunca pode vir à tona. Porque quando você se expõe, muitos vão te julgar. Só que fala aí, parceiro, quem nunca pode errar. Todo mundo pode errar, até porque todos aqui erram. E nessa vida não somos mais o que eram. E as pessoas que mudaram são só uma semelhança, porque nós estamos mudando. E dentro de mim ainda existe aquele punk que era criança. Bom, falar do meu processo de transição é uma coisa, a gente chama, né, de transformação ou transição. Mas eu acredito que, na verdade, a gente não transita, a gente se revela, né? Eu acredito que a pessoa trans, ela já nasce trans. Ela só não tem consciência disso. E acredito que tenha sido isso que tem acontecido comigo. Você me pergunta sobre as barreiras, você me pergunta sobre o apoio. Então, vamos começar pelo apoio. Meu apoio foi minha família. Eu acredito que se eu não tivesse tido a minha base familiar, se eu não tivesse tido apoio das minhas irmãs, dos meus pais, eu não teria, por exemplo, conseguido nem terminar meus estudos, né? Então,
Eu acredito que o apoio familiar foi essencial para que eu me sentisse e me visse como uma pessoa normal, mesmo tendo todas as barreiras na rua, né? Podia ser que na rua eu não fosse considerado uma pessoa normal, mas quando eu chegava em casa eu era. Então eu era a filha, eu era a irmã, eu sou, né? A tia, enfim. Eu tenho uma relação maravilhosa com minha família. Eu acredito que tenha sido esse apoio familiar que fez com que eu não desistisse de ser quem eu queria ser ou queria mostrar ser. Então, é um processo muito complicado, né? Quando a gente fala na transição hormonal, por exemplo, é um processo muito complicado, porque no final das contas mexe com a sua estrutura, né, enquanto indivíduo, mas é muito bom você ter certeza de quem você é. Eu acredito que o meu processo de transição, né, vamos chamar assim, aconteceu de uma forma muito natural. Primeiro porque foi recebido de forma natural pela minha família, foi compreendido de forma natural e todas as coisas que aconteceram para que eu fosse a mulher que eu sou hoje, a mulher trans que eu sou hoje, tem uma relação direta com a minha família. E quanto ao significado de ser mulher, olhe, eu acho que é um significado de completude. Hoje eu me sinto uma pessoa completa. Hoje eu me sinto uma pessoa com uma identidade. Eu consigo dizer quem eu sou. Eu sou Bia Crispim, eu sou uma mulher trans. E para mim, dizer que sou uma mulher é algo extremamente grandioso. O copo é meu, vai aceitar, o problema é seu. E isso de imperfeição é vocês que criam essa regra que vocês perdem todo dia e eu vou falar. Não tem corpo perfeito, tem perfeição e esse é meu lugar. Eu moro nele, eu vou me respeitar, eu vou me amar. É muito bonito, Bia, ver você falando sobre esse processo de descoberta da sua identidade, de você saber quem você é, de você poder dizer com clareza e orgulho quem você é. Isso é uma oportunidade que todas as pessoas deveriam ter. Infelizmente, nem sempre as coisas ocorrem dessa maneira, mas a gente tem que lutar para isso. Às vezes as coisas não são tão alegres como a gente gostaria, que a felicidade não é tão fácil como a gente gostaria. E por falar nesse tema, alegria e felicidade, eu fico pensando em você, Vanilla, que eu sei que você é uma drag queen maravilhosa, esplendorosa, talentosa, que transmite para nós uma profusão de felicidade. Então eu gostaria muito de saber como é que você vive essa dualidade, dessa carga imensa de alegria que você tem para doar ao mundo e como você recebe do mundo essa transfobia. Como é vivenciar, né, nesse seu ser essa transfobia tão perversa em meio a tanta felicidade e alegria que você tem para ofertar. Bom, de fato a gente fica sem ter nem o que dizer, né? Porque é um misto de dor, uma sensação que a gente ainda tem um percurso longo pela frente, porque cada morte é pior do que a outra. A gente, quando pensa que a gente não pode ver algo acontecer mais trágico, mais desumano, aí vem um novo caso e joga a gente no chão. Mas precisamos estar juntos e fortes para enfrentar essa transfobia institucional que a gente vive, né? Uma sociedade que nos odeia. E a relação da drag com tudo isso é engraçado, porque
eu estou, no meu caso particular, eu estou ligado de uma forma muito próxima, porque na verdade drag não é uma identidade de gênero, né? Drag é você performa gênero, drag é uma arte e qualquer pessoa pode fazer drag queen. Uma mulher cis, um homem cis, as pessoas trans, qualquer pessoa pode ser drag, basta querer e fazer. E as pessoas trans não, é uma identidade de gênero. Só que, para muitas das pessoas trans, elas começaram a se descobrir trans fazendo drag, experimentando. Né? Logo no comecinho você não sabe nem bem o que é, mas você já se encanta com aquela montação, com aquela coisa. E daí vem o estalo e você realmente passa a se identificar como trans. Então tem essa relação, apesar de drag não ser uma identidade de gênero, mas elas estão muito ligadas ali em relação a essa experimentação inicial das pessoas, né? E essa dualidade da alegria da drag com a tristeza dessas mortes é impressionante, porque eu sempre digo que tem uma morte, a morte de Kelly, que foi em Campinas, em acho que janeiro de 2019, retrata, acho que é um raio-x do que é transfobia no Brasil. A Kelly conheceu um rapaz numa noite, dormiu com ele na casa dela. De manhã, ele assassinou a Kelly com cacos de vidro. Ele abriu o corpo da Kelly, arrancou o coração, colocou numa mochila e levou embora. E em cima do corpo da Kelly, ele deixou a imagem de uma santa. Quando ele foi encontrado pela polícia no dia seguinte, perguntaram a ele por que ele fez aquilo, porque deixou aquela santa no cima do corpo dela, e ele falou que ele matou o demônio. Então, a isso você tem uma noção do que eu vou falar agora. Nós somos o país que mais consome pornografia no mundo, segundo um site de adulto, e somos o país que mais mata travestis e transexuais no mundo inteiro. Então esse caso se dá para linkar perfeitamente, né? E teve também, muito simbólico nesse caso, esse aspecto religioso, que as pessoas nos demonizam, né? Os líderes religiosos, quando você, não só eles, mas quando você tem o chefe de um estado subir no palanque e dizer: vamos acabar com a ideologia de gênero, porque isso é do Satanás, é satânico. Então você vê que a coisa é bem profunda e está nesse imaginário da sociedade. E enquanto a gente não conseguir mudar isso, a gente não vai ter paz, porque os números só aumentam dessas mortes. Então fica aqui o meu apelo, que vocês divulguem as informações para as pessoas, para elas mudarem esse pensamento tão transfóbico das pessoas trans, que deem oportunidade a essas pessoas e humanizem-nas, para além dos estereótipos, tá bom? Então é mais ou menos isso nesse dia. Não temos o que celebrar, mas temos o que repensar, todos nós juntos. A gente precisa de lembrar as pessoas que devem humanizar as outras. É uma coisa realmente desoladora, né? Assim como o Ministério da Saúde tem a necessidade de haver uma política de humanização, né? A gente está precisando muito de entender o que é humanizar-se, né? O que é humanizar o outro. Eu concordo completamente com você. E você, Lia? Como é que você, sendo uma mulher trans, pensa e sente a necessidade de um dia, que a gente precise de um dia para nos lembrar que todas as pessoas merecem respeito e vida, têm direito ao respeito e à vida? Olha, ter um dia que marca essa consciência, que faz com que a gente se dê conta do quão cruel é a sociedade com nós, pessoas transvestigêneres, é algo que é necessário, né? A sociedade precisa entender que nós somos seres humanos, independente de que processos nós tivemos que passar para nos encontrar enquanto indivíduos, enquanto seres sociais.
enquanto personas. É muito complicado você se encontrar enquanto indivíduo, seja cisgênero, seja transgênero, seja hétero, seja homo, né? Existir, né? Encontrar sua essência eu acho que é uma busca que o ser humano tem o tempo inteiro. E essa questão de termos datas específicas de visibilização de certas temáticas é extremamente importante, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um dia de visibilidade para a memória trans, do mesmo jeito que a gente tem o 29 de janeiro como um dia de visibilidade da nossa existência, é necessário, porque nós vivemos numa sociedade, eu acredito que todos já sabem disso, né? O Brasil é o país que mais mata transvestigêneros, né? Pessoas transexuais, não binárias, enfim, gays afeminados, né? E, infelizmente existe esse alvo, né? da sociedade, e isso é angustiante, né? Eu me sinto triste de viver num país que tem esse tipo de pensamento, mas ao mesmo tempo eu me sinto feliz em saber que nós conquistamos essas datas, que a gente consegue também, através dessas datas, fazer com que as pessoas percebam nossas existências, percebam nossas dores, percebam o quanto nós também somos humanas, né, pessoas, e que temos necessidades na nossa construção, né? Nós temos necessidades específicas do nosso existir. Então, eu acredito que essas datas, elas são extremamente importantes, porque, de alguma forma, elas servem como sinais de alerta para dizer: nós estamos aqui, nós existimos, e nos respeitem, por favor. Como em todos os movimentos, há altos e baixos, eu queria que vocês respondessem para a gente quais foram os momentos nesse processo que vocês assistem e vivenciam, quais foram os momentos apoteóticos para vocês, a quem vocês fariam apologia e o que tem apoquentado mais a vocês ao viver numa sociedade brasileira, nordestina, transfóbica. Um momento apoteótico, eu acho que foi quando chegou o CID-11 agora e mudou a classificação. O CID é a classificação internacional de doenças, né? E a transexualidade deixou de ser uma doença mental, um transtorno mental, e mudou de classificação. Então agora ela é como uma incongruência de gênero. Isso não é suficiente? Não é, mas especialmente porque nós precisamos do SUS para nosso tratamento, então o fato de estar no CID ainda garante essa abertura, esse tratamento, hormonioterapia, processo transexualizador, mas a militância luta para que um dia a gente não esteja mais no CID e mesmo assim seja assegurados os nossos direitos na saúde. Então, seria esse momento. Com certeza, a Marsha P. Johnson. Ela foi uma militante trans negra, uma figura importantíssima na revolta de Stonewall em 1969, na cidade de Nova York. E, recentemente, o prefeito da cidade concedeu uma honraria a ela, onde irão ser colocadas 2 estátuas, uma da Marsha e outra da Silva Rivera, que era sua companheira de luta nesse movimento todo de Stonewall, e isso é motivo de muito orgulho, né, esse reconhecimento, e fico muito feliz. Estou aqui com uma representação das duas, nesse look, feito pelo artista plástico Rogério Guedes, e fica aqui meu agradecimento a todas as trans que vieram antes de nós, pela luta e por ter aberto caminho para todas nós. Eu fico apoquentada com a indiferença das pessoas quando a gente explica, reexplica, mostra os dados da nossa luta, a importância
de, por exemplo, se falar sobre gênero nas escolas, ter um acolhimento das famílias, na sociedade, na saúde, em todos os âmbitos, para uma população que vive segregada, uma população que tem expectativa de vida menor do que a população em geral. Então, as travestis transexuais têm, em média, a expectativa de vida de 35 anos no Brasil, né? Então, isso às vezes não sensibiliza as pessoas. Então, é uma desumanização do outro, né, por essas pessoas. Então, me deixa um pouco apoquentada, especialmente nesse período que estamos vivendo de tão nebuloso, tão nefasto, tão sombrio. Bom, vamos lá. Momento apoteótico. Eu acredito que o momento apoteótico desse meu processo, sobretudo no processo de transição corporal, foi quando eu percebi que meus seios estavam se desenvolvendo. Eu acredito que foi o momento mais mágico desse processo. E também quando eu recebi a minha nova certidão de nascimento, né, com o meu novo nome civil. Foram 2 momentos, eu acredito, são 2 momentos extremamente marcantes nesse processo. A quem eu faria uma apologia? Olhe, em 2017 eu conheci uma pessoa, uma doutora em literatura pela Unicamp, chamada Mara Moira. Ela é travesti. E eu estava numa situação de plateia enquanto ela estava como palestrante de um evento internacional. Aquela situação, aquela pessoa, aquela visão me fez acreditar que eu podia ir mais longe do que eu imaginava. Tanto que eu estou tentando fazer o doutorado agora, né? Já passei em 2 etapas, está faltando a 3ª e a 4ª. Bom, e o que é que me apoquenta? O que me apoquenta é o discurso de ódio. Sobretudo o discurso de ódio que é travado, que é ensinado, que é conclamado dentro de espaços religiosos. Porque geralmente essas coisas ditas nesses espaços são tomadas como verdades absolutas. E essas verdades absolutas desses espaços terminam nos matando. Agora nosso encontro está encerrando. Eu espero que vocês venham muitas outras vezes aqui no Papapô conversar com a gente, nos ensinar essas e tantas outras coisas. E eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês aqui e deixar a palavra final com vocês. Que vocês encerrem esse vídeo dizendo uma mensagem, um recado que vocês queiram deixar para as pessoas, para a gente conseguir com essa pequena gotinha de água no incêndio da floresta, ajudar a construir um mundo melhor. Bom, eu quero deixar uma mensagem de otimismo, que eu acho que essa geração que vem aí, ela vai mudar muita coisa, mais do que está sendo feito agora. Eu tenho visto pessoas trans adentrando a universidade, formando seus próprios saberes. Elas estão entrando no mercado formal do trabalho, aos poucos as empresas estão mudando as suas consciências, estão oportunizando uma vida melhor a essas pessoas, uma chance de provar que elas são capazes, sim. Eu creio que as famílias estão mudando também a sua perspectiva. Eu vejo pais acolhendo crianças trans, que antigamente não se falava sobre isso. As pessoas acham que de repente as pessoas chegam à maioridade, estalam o dedo e se tornam trans, quando não é assim. Nós nascemos trans. Então, os pais estão com outra consciência. Eu acho que tem escolas que já estão pensando no acolhimento dessas pessoas. Então, a gente está caminhando. Eu sei que a luta não é para amanhã uma vitória, mas é um passo de cada vez. Então, eu quero deixar uma mensagem de otimismo
e que vocês espalhem a boa informação, tentem compreender, se informem, a internet está cheia de boas informações. E é isso, eu deixo um grande beijo a todos vocês, um beijo especial a Vera Pinto, e é isto. Vamos em frente que dias melhores virão. Bom, meu recadinho final, vamos lá. Eu venho falando muito dos meus discursos na minha militância sobre a questão da ocupação das pessoas trans dentro desse, digamos assim, processo de normatização da nossa existência na sociedade. Mas para que a ocupação aconteça é necessário que exista oportunização. E para que essa oportunização exista é necessário acolhimento, respeito. E o acolhimento e o respeito precisa nascer e precisa existir inicialmente nas famílias. Então, pais e mães de LGBTs, né, QIA+, pais e mães de transvestigêneros, acolham seus filhos, amem seus filhos, apoiem seus filhos, filhos e filhas LGBTQIA+, né, independente de como ele ou ela venha, ou seja, né, acolham. Porque é o acolhimento familiar que vai proporcionar a continuação dessas pessoas nas escolas, que vai proporcionar uma mudança nessa sociedade. Então, eu acredito muito que o apoio familiar é necessário. Então, meu recadinho fica para as famílias, né, de pessoas LGBTs. Acolha os seus filhos, amem seus filhos, né, e suas filhas. E oportunizem para essas pessoas a chance de estudarem, de se inserirem no mercado de trabalho e de se fazerem enquanto profissionais, enquanto pessoas que estão dentro da engrenagem social cotidianamente. E queria agradecer também, tá? Agradecer por estar nesse Papo a Pôr, agradecer a Vera, agradecer a maravilha de estar dividindo esse espaço com minha grande amiga Vanilla. Um beijo a todos e, mais uma vez, amem, respeitem e oportunizem espaços para nós, LGBTs, QIA+.